A cultura é um conjunto de expressões humanas do universo simbólico, que tem seu sentido socialmente compartilhado por um grupo, a ponto de que essa construção agregar-se como parte do ser daquela comunidade. É a própria identidade de um povo, de uma nação, de uma sociedade. Pode ser considerado cultura de um povo, hábitos, crenças, leis, conhecimentos, artes, moral e costumes. O homem, enquanto animal racional que consegue discernir o certo do errado, a moralidade da imoralidade, o bem do mal, é capaz de produzir tradições e comportamentos que se consolidam enquanto cultura. Em outras palavras, a cultura é uma herança social de uma comunidade, que se transmite aos seus descendentes e a toda a humanidade um forte agente de identificação pessoal e social, um modelo de comportamento que integra segmentos sociais e gerações. A cultura serve como tradição ou herança de um grupo ou de um povo, que orienta seu comportamento, suas ações e expectativas na convivência em sociedade, entre si ou com culturas distintas. Cultura e educação, portanto, são elementos que fundamentam a socialização das pessoas, a formação moral e intelectual do indivíduo, o saber. A moral e os comportamentos sociais guardam relação com a cultura, eles se apoiam nela. Assim, a cultura é importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e do desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo. A cultura é um dos principais elementos que constituem a identidade de um sujeito e sua inserção num povo, numa comunidade ou nação. É um elemento de coesão do grupo e distingue-os dos demais do mundo. É a cultura que singulariza um grupo diante do mundo, como por exemplo os indígenas, que preservam o hábito de viver em tribos, e os japoneses que usam hashis em suas refeições em vez de talheres. As raízes culturais de um povo são primordiais para preservar suas origens, para afirmar sua identidade e seu pertencimento à sua região. Essas raízes culturais, sociais e familiares são elementos de importância na formação da identidade e da personalidade do indivíduo. Nada disso impede de um povo buscar aprimorar sua cultura, buscar inspiração, técnicas e melhorias em outras culturas. Assimilações que trazem melhores padrões de vida não invalidam uma cultura e podem até fortalecê-la. Norbert Elias foi um dos sociólogos mais importantes do contemporâneo. Alemão, de Breslau, nasceu em 1897 e morreu em 1990. É de família judaica, precisou, quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha, fugir e exilar-se na França em 1933, estabelecendo-se posteriormente na Inglaterra, onde passou grande parte de sua vida. Infelizmente, seus trabalhos só tiveram reconhecimento muito tardiamente, apenas após a sua morte. As obras de Elias destacaram-se por tratar da relação entre poder, comportamento, emoção e educação, abarcando o conhecimento sociológico, psicológico, antropológico e histórico. Suas principais obras são O Processo Civilizador e A Sociedade dos Indivíduos, onde ele define sua nova forma de compreender a relação entre os indivíduos e a sociedade. O sociólogo Norbert Elias tem diversas teorias e conceitos muito interessantes de serem estudados, a maioria que trata de forma direta ou indireta da construção do comportamento dos indivíduos e a relação deste com o jogo de poder estabelecido nas sociedades contemporâneas e suas problemáticas na formação dos costumes. Tradicionalmente, aprendemos sobre duas teorias antagônicas sobre a relação entre a sociedade e os indivíduos e suas influências nos comportamentos. A que foi criada por Durkheim e valoriza a sociedade, e a que foi criada por Max Weber e define os indivíduos como sendo mais importantes nesse processo. A primeira, fundamentada por Durkheim, defende que é a sociedade que define o comportamento dos indivíduos e que os valores culturais são incutidos nos indivíduos desde muito cedo, a partir da educação, com o auxílio das instituições sociais. Durkheim chama esse fenômeno de fato social e alega que suas três principais características são ser coercitivo, geral e externo. A segunda teoria, que aborda relações entre sociedade, indivíduo e produção do comportamento, foi criada por Weber e, ao contrário de Durkheim, defende que os costumes são criados no interior de cada indivíduo e que só ganha sentido quando é exteriorizado e é percebido que outras várias pessoas pensaram o mesmo. Weber chama esse fenômeno de ação social.
Para Norbert Elias, ambas as teorias são problemáticas, pois na contemporaneidade, essa dicotomia sociedade versus indivíduo já não é mais aceitável, uma vez que um acaba definindo o outro simultaneamente e de forma proveitosa. O indivíduo que cria a estrutura social e, ao mesmo tempo, o todo dessa estrutura acaba tendo um papel importante na definição do comportamento coletivo e individual. Na obra Sociologia em Movimento, os autores dizem assim: nesse sentido, o indivíduo elabora estratégias para alcançar objetivos, mas os objetivos que são socialmente validados pelas estruturas sociais construídas historicamente, considere-se o exemplo das leis, que especificam limites para as escolhas individuais e, ao mesmo tempo, que também protegem os indivíduos.